Após quase 5 meses de pausa nas gravações por conta da pandemia do novo coronavírus, o portal Tribuna Hoje retoma as entrevistas e traz como tema o comportamento alimentar durante a quarentena. Para falar um pouco mais sobre o assunto, converso agora com a nutricionista Isabela Lins. Seja bem-vinda e obrigada por nos receber. Obrigada, agradeço pelo convite. Então, durante o período de confinamento, as pessoas estão mais estressadas, ansiosas e angustiadas. E isso também pode refletir diretamente no comportamento alimentar, aquela famosa frase chamada o descontando na comida. Quais são as consequências, que podem ocorrer? Isso é uma pura verdade, né? Na verdade, todo o impacto emocional que a gente tem vivenciado com essa pandemia, mas não só com a pandemia, com vários outros aspectos, né? No dia a dia da gente, a gente tende a descontar na comida, né? E o estresse, ele estimula para que a gente venha consumir alimentos que são estimulantes do prazer. Geralmente são alimentos que são ricos em gordura e em açúcar. Então, quando a gente fala em excesso de gordura, em excesso de açúcar, a gente está falando de uma propensão ao surgimento da obesidade. Então, aquelas pessoas que já estavam acima do peso tendem a aumentar de peso e aquelas que não estavam tendem a aumentar esse peso corporal dela, né? E aí se tornar obeso ou com sobrepeso ou até outros problemas, né? Quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando em transtornos alimentares também. Então, a pessoa ela pode ter uma compulsão alimentar e comer demais, ou como ela pode também passar a ingerir menos, e desenvolver uma anorexia alimentar. Então, a gente precisa ter atenção especial nesse período aí tão crucial e diferente que a gente está vivendo. O hábito saudável, ele acaba sendo deixado de lado, né? Exatamente, justamente por causa desse momento que a gente está vivendo, que é um momento totalmente atípico, né? Onde a gente acaba ficando refém de estar em casa, então a gente sempre tende a pedir comida, né, por aplicativos, por exemplo, que geralmente oferecem opções menos saudáveis, né, que são geralmente ricos em gordura, sal, né, e açúcar, que disponibiliza essa sensação de mais prazer, né, por aumentar aí os níveis de serotonina no nosso organismo. Quais são os transtornos alimentares mais comuns? Geralmente esses dois que eu tinha falado, né? A compulsão alimentar, ou o indivíduo ele vai comer demais, exageradamente, toda hora, né? Ou ele pode ingerir menos, né? Desenvolver uma anorexia, uma bulimia nesse período, né? Porque como são patologias que estão aí associadas a um fator psíquico, né? Que a gente está vivendo agora também, não só na pandemia, mas no dia a dia estressante que a gente vive, né? A gente fica muito propenso a acontecer esses transtornos alimentares. No caso, eles podem se intensificar, né? Isso, ou surgir. Exatamente. Né? Então, quem não tinha pode vir a surgir, né? Obviamente que não é todo mundo, né? Mas que pode se resolver depois, posteriormente. E aquelas pessoas que estavam controladas, por exemplo, podem vir a surgir novamente, né? E, enfim, então a gente precisa ter atenção para que realmente não venha a desenvolver esse tipo de situação. Outra questão é sobre a reabertura gradual dos estabelecimentos. E aí as pessoas também elas querem meio que correr atrás do prejuízo, né? Perder o que ganhou na quarentena. Isso também é perigoso, né? A gente precisa ter atenção, porque tudo em excesso é prejudicial, né? Então, até, por exemplo, o exercício físico, que a gente chama de vigorexia. Então, esse exercício físico intensificado também precisa ter atenção e acompanhamento com um profissional habilitado, para que ele também não venha a trazer outras consequências, outros prejuízos. Então, é importante a gente sempre manter o equilíbrio, seja na alimentação, na atividade física. Obviamente, a atividade física ela também vai aumentar os níveis de serotonina, outros tipos de atividades podem proporcionar para a gente uma sensação de prazer, que a comida também traz, e aí a gente pode aí substituir esses hábitos para que a alimentação ela não seja excessiva e não traga mais consequências lá na frente. Fala um pouco para a gente sobre as dietas milagrosas, que as pessoas também costumam fazer nesse tempo. Nesse período eu não, como nutricionista, na verdade, em nenhum período é indicado dietas altamente restritivas, mas em algumas situações específicas pode acontecer, mas principalmente agora não é indicado, porque quando a gente faz uma dieta altamente restritiva, a gente pode prejudicar aí a nossa imunidade, porque a gente acaba reduzindo aí o conteúdo de vitaminas, de minerais, que são essenciais justamente para a formação
da nossa imunidade, né? E a nossa defesa realmente está pronta para caso a gente venha se contaminar, seja com coronavírus ou com outro tipo de patologia. O importante é buscar o equilíbrio, né, entre corpo, mente e a forma de comer. Exatamente. Então é importante que assim a gente tenha hábitos alimentares saudáveis sempre, mesmo durante a pandemia. Então, por exemplo, a gente pode aumentar o consumo de fibras para poder proporcionar saciedade. Então, aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, né? As fibras a gente encontra na aveia, na chia, né? Em outros alimentos. Fontes de gordura boa, que vão dar saciedade também, como é o caso do abacate, do azeite de oliva, né? E alimentos que possam trazer também sensação de bem-estar, porque tem açúcar, como por exemplo as frutas secas, né? Ameixa, passas. Então seria uma opção de lanche, vamos dizer assim, que seria mais saudável e também seria uma opção de doce, né? Menos prejudicial do que os industrializados que a gente costuma consumir para poder saciar essa vontade do doce nesse período por conta dessa ansiedade. E também outra coisa que seria importante, que eu já ia esquecendo, seriam os chás, né? Então tem chás que ajudam muito também na questão do controle da ansiedade. Então o chá da passiflora, chá da camomila, erva doce, né? Cidreira. Então são chás que podem, principalmente se for da planta mesmo, da erva, né? Então é melhor do que aqueles de saquinhos. Né? Então sempre estar atento também à forma de preparo, né? A gente faz pela forma de infusão. Então a gente aquece a água, né, e deixa ela ferver, depois coloca ela de preferência numa xícara, né, num recipiente de porcelana, coloca a erva, tampa, né, com um recipiente de porcelana também e deixa lá por um tempo. Aí depois você pode tomar, que aí já tem os efeitos bioativos, é maior a concentração dessa forma. Os nutricionistas têm se deparado com esse tipo de situação nos consultórios e até mesmo por alunos em faculdades? Sim, com certeza. Isso é uma coisa bem típica, né, da gente observar. E agora na pandemia, então, é que a gente tem observado bastante, né? Então, assim, dentro da graduação, né, a gente trabalha esses conteúdos de como a gente poderia abordar isso, né? Inclusive, na UMJ, no curso de nutrição, a gente também faz essa abordagem, né, dentro das disciplinas de clínica, para que o aluno esteja preparado assim que estiver formado, né, para trabalhar com esse tipo de situação. Então, Ana Paula, quem tiver interesse também de saber sobre esses assuntos e outros assuntos relacionados à alimentação e à nutrição, podem me acompanhar nas redes sociais, @IsabellaLins_nutricionista, que eu sempre estou postando vídeos, né, explicando sobre algumas doenças crônicas e outras patologias e como deve ser a alimentação nesse sentido. Ok, Isabela, muito obrigada pela atenção e pelas informações. De nada. E o TH Entrevista fica por aqui, até a próxima.